Muito bem, o texto que nós vamos ler hoje está no Evangelho de João. O capítulo é o capítulo 4. O verso que nós vamos ler é apenas uma partezinha do verso 28, porque essa história você já conhece. A mulher samaritana chegou ao meio-dia em ponto para buscar água no poço. Você conhece essa história? Está em João capítulo 4, a partir do verso 19. Você pode ler depois. Mas eu vou me ater apenas a uma frase. Antes a gente precisa entender o contexto. A mulher samaritana estava ali ao meio-dia buscando água naquele poço. Primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção. Por que ela estava ali ao meio-dia? Ao meio-dia era um horário muito improvável para as pessoas irem buscar água naquele poço, porque o sol estava a pino. Era um momento muito quente do dia e, na realidade, as pessoas buscavam água comumente no início do dia, para o início das suas atividades, para o início das suas rotinas. Mas aquela mulher ia ao meio-dia. E você já deve saber por quê. À medida que a gente vai lendo essa história, a gente vai descobrindo, através de Jesus, qual era a condição daquela mulher. Aquela mulher carregava consigo uma culpa terrível. Ela tinha consigo traumas que ela precisava de cura, mas ela não sabia como encontrar cura para esses traumas. A forma como ela encontrou para sublimar o seu sofrimento era ir ao poço no momento em que ninguém estivesse por lá, para que ela não tivesse que se deparar com ninguém, nem olhar para ninguém no rosto. Porque provavelmente as pessoas sabiam que ela vivia com um homem que na realidade não era o seu marido, e que ela já havia tido outros homens em sua vida, e que ela precisava urgentemente do perdão de Deus, de cura para os seus traumas emocionais. E eu fico imaginando, queridos, todas as vezes que ela pegava naquele cântaro ao meio-dia e caminhava até o poço, aquele cântaro era um símbolo da sua vergonha, era um símbolo dos seus traumas, porque eu acho que por muitas vezes ela devia olhar para aquele cântaro durante o dia, e muitas vezes ela tinha até necessidade de pegar água em outro horário do dia, mas ela ia ao meio-dia lá. Olhar para o cântaro não era fácil, porque ela lembrava que só podia sair de casa no momento em que menos pessoas estivessem no lugar para onde ela ia. Vergonha, culpa, medo, sentimento de perdição, de falta de perdão, desesperança. Será que tem alguém aqui hoje que se identifica com a mulher samaritana? Aquela mulher dolorida, sofrida, maltratada, prisioneira do pecado, acorrentada pelo pecado. Apesar da condição daquela mulher, ela passou por um processo que todos nós precisamos passar. Eu e você precisamos. Se já não tivemos isso, precisamos ter. E se já tivemos isso, precisamos continuar tendo. Do que eu estou falando? De um encontro pessoal, intransferível, pessoal, único com o Senhor Jesus Cristo. O encontro com Jesus para aquela mulher que carregava os seus traumas, as suas dores e os seus medos, o encontro com Jesus foi o principal evento de sua vida para definitivamente produzir nela cura, e não somente cura, mas trocar a dor pela alegria. Aquele cântaro que ela costumava pegar poderia passar em branco na história. Mas João, que escreveu essa história no Evangelho, não deixou passar esse momento. No verso 28, naquela primeira parte, você vai ler a primeira frase apenas. Eu quero que você leia somente a primeira frase do verso 28, que diz assim, que depois que Jesus teve aquele encontro com a mulher samaritana, e ele se revelou para ela como o Messias, e falou toda a vida dela para ela, e ela entendeu que estava realmente diante do Messias, o seu coração se alegrou, mas se alegrou de tal forma que seus medos, sua culpa, a sensação de perdição desapareceram, e foi substituído simplesmente por uma sensação de salvação, de vida para vida, e o que acontece com ela é que ela começa agora a repartir a bênção que recebeu com as pessoas. Ela não tinha mais vergonha das pessoas, ela foi em direção das pessoas, porque agora ela estava curada dos seus traumas, sentiu o perdão de Deus.
e poderia falar diretamente com as pessoas. Agora ela tinha uma boa nova, uma notícia boa. Eu encontrei o Salvador, o Messias, venham, vejam. Ela se tornou, como Cristo disse, uma fonte a jorrar para a vida eterna. Mas olha o que diz a primeira frase do verso 28. Quanto à mulher, o que ela fez? Deixou o seu cântaro. As coisas na Bíblia não acontecem por acaso. Aquela mulher deixou o seu cântaro como um testemunho inegável de que ela havia tido um encontro com o Salvador, com o seu Senhor, com aquele que veio para morrer em seu lugar e salvá-la dos seus pecados, libertá-la da escravidão do pecado. Todos os seus traumas, os medos, as angústias ficaram ali aos pés de Cristo, percebe? Aquele cântaro, símbolo da sua vergonha, foi deixado aos pés do Salvador, já não tinha mais valor para ela. E ela sai alegremente ao encontro das pessoas a quem ela mais temia, as pessoas que ela temia encontrar, agora se tornaram objeto do seu ministério, da sua pregação. Ela precisava dizer do que é capaz o Filho de Deus. Ela precisava contar para as pessoas o que acontece quando alguém se encontra com Jesus. Você já teve esse encontro? Precisa continuar tendo todos os dias. Mas se você ainda carrega os seus traumas e ainda carrega muita culpa e medo, você precisa de um encontro mais íntimo, mais próximo e permanente com o Senhor Jesus Cristo. Eu não sei qual é o conteúdo do teu cântaro, do que ele está cheio. Se de vergonha, de medo, de ansiedade, de tristeza, quem sabe porque você está sofrendo com depressão, ou mesmo por alguma coisa que te desencadeou por uma profunda tristeza, um luto. Não sei. Eu não sei se as lembranças que você tem do passado ainda mexem com você e ainda trazem para você grande angústia e dor. Eu já vivi todas essas experiências, todas essas dores. E eu posso dizer para você que um dia o Senhor me achou e eu deixei aos seus pés o meu cântaro. Amém. A paz de espírito que eu experimento hoje é fruto desse encontro que eu sonho e desejo que todos vocês tenham. Nós precisamos. Esse encontro é tão significativo, é tão importante para a vida da gente, que a gente precisa continuar tendo. Porque Deus é sábio. Ele não concede uma bênção que seja uma única bênção que vai manter você de pé para o resto da vida. Não. A cada dia Ele te dá uma bênção, para que você se acostume a voltar para Ele, para que você se acostume a encontrar-se novamente com Ele. Você já teve um encontro com Jesus hoje? Ele é capaz de libertar você dos seus traumas, da sua culpa e lhe dar a tão sonhada paz de espírito, essa paz que excede o entendimento. Amém.